Agradeço aos mestres por esta oportunidade de estar aqui hoje com vocês, envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Bem, hoje eu vou falar sobre Prentice Mulford. Pelo seguinte, o aniversário dele seria no dia 5 de abril. Ele nasceu em 5 de abril de 1834. Então é uma singela homenagem que vou fazer para esse mestre tão forte e importante que é o nosso mestre, que faz parte dos mestres que acompanham aqui a nossa ordem. Prentice Mulford é considerado o pai do mentalismo americano. Ele nasceu em Long Island, no distrito de Nova York. Ele foi o precursor de todo o movimento ocultista nos Estados Unidos. E ele então ficou assim conhecido com a famosa obra Nossas Forças Mentais. Foi o principal livro na época da psicologia moderna, né? Mulford foi o primeiro a mostrar o lado prático e utilitário dos conhecimentos ocultos e das forças mentais. Ele nos ensina a empregá-los na vida para realizar as nossas aspirações e obter maior felicidade. Sem essa aplicação e adaptação à nossa vida prática, as sublimes concepções filosóficas da Índia e os admiráveis conhecimentos do antigo ocultismo ocidental teriam pouco valor para o homem, porquanto seriam inúteis para a melhora de sua sorte e para o progresso de neste planeta. Então, o Prentice Mulford, ele deixa muito claro que nós temos uma força muito grande dentro de nós. Chama-se o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele tem o poder de atrair tudo. Então, nós temos que ser conscientes, é que nós não temos a consciência da força que nós temos. Basta você pensar, quando você está nervoso, veja quanta coisa que você faz. Você quebra, né? Quebra copo, de repente, estoura uma caneta, dependendo do grau de nervosismo que você se encontra. Isso tudo é energia que você tem. Assim como quando você fica com raiva, né? Você fica com raiva, você emana aquela energia tão forte que daqui a pouco ou vem porque tudo que você envia volta. Vem alguma coisa também ruim para você, né? Se você está com raiva de alguém, você emana aquilo, daqui 2 minutos vem alguma coisa também desagradável para você. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção nos nossos pensamentos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro Nossas Forças Mentais. Aos 22 anos de idade, ele partiu para Jamestown, na Califórnia. E ele foi garimpeiro, cozinheiro, professor, conferencista, observador da natureza humana. Esse foi o ponto que mais culminou no Prentice Mulford. Ele era um observador da natureza humana. Entretanto, ele fez a sua fortuna não com ouro achado, mas sim pela força da sua imaginação e pelos seus escritos. Então ele era um homem muito trabalhador, né? Era muito assim dedicado a tudo que ele fazia, mas a vida dele mesmo ela despontou quando ele começou a perceber o quanto que a mente era poderosa. Ele escreveu vários livros, contos humorísticos para essa revista, que era uma revista mensal, Overland Monthly. Era uma revista naqueles anos 1800 e tal, e ele escrevia muitos contos, ele tinha muitas histórias, ele sempre gostou muito de escrever. Mas, em 1866, ele entrou para a carreira jornalística. Ele escrevia muito para esse jornal, The Dramatic Chronicle, e que depois ele se transformou em São Francisco Chronicle. Em 1872, ele esteve na Inglaterra fazendo propaganda da Califórnia.
Em 1873, ele voltou aos Estados Unidos, colaborando com o New York Graphic. Então, ele sempre, depois que ele viu que ele trabalhava como garimpeiro, como cozinheiro, ele se descobriu na escrita. Aí, então, ele enveredou para escrever livros, contos humorísticos, escrever crônicas nos jornais, nas revistas. Mas, em 1883, cansado de escrever sobre escândalos, assassinatos, roubos, acidentes e outros acontecimentos desse gênero, e que o povo acha indispensável conhecer, retirou-se para uma pequena casa que construíra no campo, a 7 milhas de Nova York. E foi quando ele começou a escrever a sua monumental obra, Nossas Forças Mentais, cuja primeira publicação aconteceu em Boston em 1884. Então, essa obra, Nossas Forças Mentais, é uma obra assim que ela é composta de 4 volumes. Eu já li os 4 volumes, mas eu preciso reler, né? Porque os livros, não só livros espíritas, mas qualquer livro, você lê e relê várias vezes. E a cada leitura você enxerga um detalhe diferente. Então eu li não os 4 volumes porque não deu tempo, mas o primeiro volume, que ao meu ver ele é assim a essência de todo o conto, de toda a escrita do Prentice Mulford. E nesse primeiro volume ele aborda vários aspectos. O primeiro deles é Deus. Ele coloca Deus em tudo. Então, Deus é o Criador de tudo. Deus está dentro de nós, dentro de cada um de vocês. Ele aborda também a questão do sono, né? O que acontece conosco quando nós dormimos? Então, nós fazemos aquela viagem astral. Ele coloca também a importância de você estar sempre com bons pensamentos. Nunca deixar os pensamentos negativos invadir a sua mente. Porque quando eles invadem a sua mente, eles vão como uma bola de neve, eles vão cada vez inflando mais, aumentando mais, e o único prejudicado será você mesmo. Tudo que vier ao seu encontro, se você estiver com a mente poluída, ela vem só para te derrubar. Então ele aborda muito essa questão de cuidarmos dos nossos pensamentos. Cuidarmos de tudo aquilo que você pensa, que você critica, porque tudo que você faz volta. Ele coloca também o aspecto do medo. Então o medo é uma coisa que todos nós temos, né? Uma hora, num momento ou outro da nossa vida, a gente bate aquela coisa, de repente você está bem e do nada vem uma lembrança e um medo acompanhando aquela lembrança. Então ele diz que isso acontece porque você está com a sua mente aberta, né? Você ficou aberto a outras interferências que existem. E se você der espaço para essas interferências, elas vão cada vez aumentando mais. Então, de repente, você acaba criando coisas que nunca vão acontecer. Então você tem medo, de repente você lembra de uma conta que você tem que pagar e você fica com medo. Será que eu vou ter o dinheiro para pagar? E aí aquilo vai aumentando. E vai cada vez, e você vai criando coisas e você fica depois apavorado com você mesmo. Com coisas que não existem. Então ele relata vários aspectos em relação ao medo, né? O medo é uma coisa, é um sentimento muito perigoso também. Então ele fala o seguinte, que para nós não cairmos nessa cilada, existe uma arma muito poderosa, é a de enfrentar o medo, né? Então quando você de repente você está deitado, né? Às vezes isso acontece quando a gente vai dormir, então vem aquele medo, aquela coisa de uma série de medos juntos. Basta você enfrentá-los todos, né? Vamos enfrentar, vamos encarar. Por exemplo, eu estou com medo que eu não sei, aquela conta, eu não sei se eu vou ter o dinheiro até o dia tal do mês, eu não sei se o dinheiro vai dar para eu poder pagar tal conta. E o que fazer, né? O que fazer eu vou entregar na mão de Deus e na hora vai dar certo. A partir do momento que você faz isso, você entregou para o eu interno, esse Deus interno que mora dentro de você.
e que Ele cuida de tudo para você. E a partir desse momento você já aniquilou o medo que você mesmo criou ou que você entrou em contato com outros pensamentos, né? Pensamentos negativos que pairam na atmosfera e que eles nos prejudicam. Então, a arma para tudo isso é você não ter medo, é você enfrentar, entregar no seu Cristo interno, que é o Deus que mora em cada um de nós, que Ele vai tomar conta de tudo. E vamos tocar, e não podemos abaixar a cabeça e nem recuar, né? Porque todo esotérico, todo aquele que, não vou dizer que só é esotérico, mas aquele que conhece Deus não tem medo, porque Deus cuida de tudo para nós. Então Ele coloca muito isso, Ele coloca, se você de repente pode até achar que alguma coisa é impossível acontecer na sua vida. Então, alguma coisa que você quer muito. Então, você pode achar, não, isso eu acho que não vai dar certo, né? Então, quando você começa com aquele será, pronto, você já quebrou tudo e já colocou uma dúvida, e a dúvida é um sentimento negativo, né? Porque ele coloca o seguinte: o impossível é possível, né? Para Deus. Para Deus você não precisa saber como é que Ele vai fazer tal coisa. Ele faz tudo da melhor forma possível, que a gente jamais, na nossa razão, poderia achar tal solução. Então, quando nós nos achamos em situações difíceis, em situações que aparentemente não temos uma solução, né? Não conseguimos encontrar uma solução, então vamos pensar isso: Deus está conosco, Deus está por toda parte, Deus é o Criador de tudo isso. E se Ele está conosco, se Ele está comigo, eu vou entregar tudo na mão dEle, Ele vai achar a solução para tudo isso, porque eu acredito nele. Então ele coloca muito essa questão de nós acreditarmos nessa força maior que habita em cada um de nós. Prentice Mulford, ele faleceu no dia 27 de maio de 1891, numa barca de sua propriedade, né? Então ele começou a escrever aquelas crônicas tal para o jornal. Ele passou a ser um contista que escrevia contos, depois escreveu crônicas, depois tornou-se um jornalista de noticiários. E não é só nessa época, naquela época também tinha só assuntos pesados, né? E aquilo estava fazendo muito mal para ele. Então ele se retirou, ele não aguentou aquilo tudo, foi para o isolamento. Ele morava numa casa muito simples, né, próximo ao mar. E foi ali que ele então se empenhou nessa obra dele, Nossas Forças Mentais. E nesse momento, então, nessa barca que era da propriedade dele, né, não havia ninguém com ele, ele acabou ficando sozinho. Ele foi ficar no isolamento, ficou lá isolado por um bom tempo. E aí ele foi encontrado morto nessa barca, né? Ele não tinha sinal nenhum, né, que ele tinha sofrido alguma dor, alguma coisa mais grave, né? Ele foi encontrado morto naquela barca. E ele achava, eu vou ler o que eu encontrei aqui, que eu achei interessante. Achava-se deitado num leito improvisado, e tudo que o rodeava estava perfeitamente em ordem. No seu rosto não havia indicação de sofrimento de qualquer espécie, nem de mínima agitação interior. Então ele simplesmente, tudo indica que ele adormeceu no barco, né? Ele foi ficar no isolamento dele, ele se sentiu bem. Porque isso é uma fala minha, né? Eu acho que ele no isolamento ele estava livre de todas aquelas interrupções negativas, né? Mentes negativas que estão sempre pairando, né? Então aquilo estava incomodando muito ele. Então ele foi se isolar e lá ele ficou feliz no isolamento dele, na paz dele interior, né? E ele morreu assim. Aí depois de 30 anos, em uma cova anônima, o corpo de Mulford
foi levado para o cemitério de Oakland, em Sand Harbor, onde uma grande pedra foi colocada em seu túmulo com essas palavras. Então, essa pedra que eu consegui achar aqui é do túmulo dele mesmo, tá bem apagadinho, né? Mas está escrito ali, Prentice Mulford, e aí ele coloca aqui, Thoughts are things. Então, pensamentos são coisas. Então, ele sempre tinha essa máxima, né? O pensamento, ele é criador. Então, pensamentos são... Você cria com pensamento. Por isso que pensamentos são coisas, né? Ele está no abstrato, mas ele começa a tomar forma. Então, se você fica falando ou pensando muito em determinado aspecto de forma negativa, você vai acabar dando forma para aquele pensamento. Assim como se você pensar o contrário, se você pensar algo positivo, alguma coisa bela que vai te acontecer, você vai dando força para aquilo. E ele também coloca nesse livro o seguinte, quando você está projetando alguma coisa que você quer muito, você precisa sentir toda a sensação daquilo que você teria se você já estivesse vivenciando tal coisa, tal fato. Então, por exemplo, se você quer, sei lá, passar você tem uma prova, você tem um curso, ou sei lá, alguma coisa importante que você queira obter sucesso, então você já vai projetando aquilo tudo com o seu pensamento, você já vai criando tudo que... Como você ficaria? Ficaria feliz. Eu já falo, né? Eu já fico feliz, eu já estou sentindo toda aquela sensação que aquele fato me proporcionaria. A felicidade, o bem-estar, a alegria. Então isso tudo você já está emanando e você já está criando, você já está pintando, você já está projetando aquele seu ideal. Então ele também aborda essa questão no livro dele, Nossas Forças Mentais. Esse é só o primeiro volume, o segundo, terceiro e quarto tem mais, né? Ele vai abordando vários aspectos. E eu trago aqui as frases dele, que vêm reforçar tudo isso que eu falei, que ele aborda no livro dele. Possibilidades e milagres significam a mesma coisa. Então, para ele, não tinha o impossível. Porque quando você tem uma mente forte, você vai criando aquilo que você pretende. Ah, mas eu fiquei pensando em determinada coisa e não veio aquilo. Mas se você parar para pensar, não veio exatamente o que você estava imaginando. Mas vem alguma coisa que é semelhante. E aquilo é melhor para você. Prestem atenção. É o semelhante, às vezes. Isso quando não é o próprio que você estava imaginando. Esse aqui ele fala assim, há uma força suprema e força decisória que permeia e rege o universo sem limites. Você é uma parte deste poder. Então é a força que nós temos no nosso interior, de criar e destruir. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa força mental, porque ela é criadora e destrutiva. Né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar estragando muitas coisas com o nosso negativo, com o nosso negativismo, né? A gente nega, a gente tem medo, com o nosso temor, com a nossa insegurança. Então a gente, quando está assim, é melhor não pensar em nada, porque você pode estar estragando algo muito belo que está por vir para você. Ele diz aqui nessa frase, você pode estar dizendo, eu falhei na vida e sempre serei um fracasso. Isso é porque você está olhando para trás, vivendo em seu fracasso, e assim trazendo mais fracasso. Inverta essa atitude de mente e trabalhe o contrário e viva no sucesso futuro. Então, se você está sempre pensando no negativo, né, alguma coisa ruim aconteceu e você não tira aquilo da cabeça. Porque se você parar para pensar, as coisas ruins parece que colam na gente, né? A gente parece que não tem... É um negócio que fica, parece um imã. Você está pensando uma coisa boa, já vem um negócio ruim para você não esquecer que ele está ali, né? Então, se você fica o tempo todo se deixando levar por essas coisas ruins que aconteceram, né, negativas, você não consegue andar para frente. Você fica parado, né? Você fica bloqueado, né?
fica travado. Então você precisa esquecer, né? Aquilo que foi, não esquecer para você voltar a errar, não isso. O que você precisa ter um entendimento diferente. Aquilo que foi ruim para você, tome como uma lição, para que você não repita mais. Mas esqueça aquela sensação desagradável, para que aquilo não tome um corpo perto de você e fique seu colega, né? Tudo que você vai fazer tem aquele colega do lado te atormentando, te aporrinhando. Então você corta, tira, né? E pensa naquilo como uma lição. Não vou repetir mais tal fato, porque eu já vi que não vai dar certo, não é legal. E vamos pensar sempre para frente, né? Aquilo não foi bom para mim, mas eu vou caminhar e evitar os erros que eu cometi, mas não vou desistir dos meus ideais, né? E esse aqui, então, ele diz assim: o nosso pensamento é um ímã invisível, já atraindo a sua correspondência em coisas vistas e tangíveis. Então, o nosso pensamento são coisas, que ele fala, né? Pensamentos são coisas. O que é isso? Os pensamentos, eles atraem os seus semelhantes. Então, quando você está pensando em alguma coisa boa, você está atraindo tudo que é bom. Vê que quando você está pensando em alguma coisa boa, você vai ficando cada vez mais alegre, né? Assim como quando você pensa em alguma coisa triste ou lembra, além de você ficar triste, você vai ficando com sintomas terríveis, cansaço, até com doença, resfriado, garganta inflamada, dor na coluna, várias coisas acontecem. Isso é porque você entrou numa mente negativa. Então, cansaço no corpo, né? Você vai ficando completamente enfraquecido. Então, isso são os miasmas que ele fala, né? Também no livro dele, que ficam em volta de nós e ficam sugando a nossa energia. E são miasmas que você mesmo criou com o teu pensamento, com o teu medo. Então, deixa para lá. Você começou a pensar negativo, que a gente vai pensando, esquece que está pensando negativo e vai cada vez mais pensando no negativo. Então, esquece, corta o negativo, para que você não piore, para que você não adoeça, porque aquilo não vai te trazer nada de bom, né? E procure trocar por um positivo, ou simplesmente não pensar em nada, deixe aquele momento passar, porque tem momentos que a gente não está pronto para pensar em nada. Nós estamos cansados e a nossa mente não consegue pensar em nada. Então são nesses momentos que a gente precisa relaxar. Vai dormir, vai fazer alguma coisa que te agrade, de repente ouvir uma música. A música é muito boa porque ela também corta os pensamentos negativos, mas músicas de qualidade, né? Não essas músicas que a gente conhece, que a gente escuta, que são também muito perigosas, porque elas também atraem as coisas negativas e coisas muito maléficas também. Então a gente precisa ser assim seletivo, né? Com as nossas músicas, com os nossos pensamentos, com os nossos colegas, com os lugares onde nós frequentamos, para que nós estejamos sempre numa aura positiva e numa aura favorável, para que a gente esteja sempre de bem com a vida e com os nossos ideais. Então, esta era a minha reflexão e a minha homenagem que eu trago para este patrono tão forte, que eu senti uma força quando eu comecei a pesquisar sobre ele. Eu até comentei com o Brian, eu ia colocar uma música muito forte, mas eu achei que não ia ser apropriado, porque eu senti muita força ao pesquisar sobre ele, e uma grande admiração por um homem tão, assim, além do seu tempo, naquela época, em 1800, nos idos 1834, né? Que homem inteligente, que nos deixou um legado tão belo e tão importante. Então esse era a singela homenagem que eu tinha para fazer para o nosso patrono Prentice Mulford. Muito obrigado, esteja em paz com as vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Assim seja.